Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam passando bem aí, todos estejam em paz. O tema que nós vamos abordar hoje é o mundo digital. Não sei se vocês vão se recordar, mas na aula anterior eu pedi para que vocês pesquisassem palavras relacionadas ao mundo tecnológico e os significados dessas palavras. Hoje eu vou apresentar algumas palavras aqui para vocês e depois nós vamos cumprir uma missão aí dentro do que eu tinha pedido para vocês fazerem essa pesquisa. Então a primeira palavra que nós vamos ver aqui é inteligência artificial, o famoso chatbot, que é o robô atendente. Quando você precisa fazer uma reclamação ou uma solicitação para uma empresa e você liga para ela, não são mais funcionários, empregados que atendem essa ligação, são esses robôs atendentes. Então isso faz parte desse mundo que é a inteligência artificial. Você vai recebendo orientações por esse robô e você vai digitando lá, teclando alguns números dentro da opção que você quer solicitar ou a reclamação que você quer fazer. Então, esse é o maior exemplo hoje que nós temos da inteligência artificial. A segunda palavra é a internet das coisas, a Internet of Things. Então, o que ela faz? Ela nos facilita a vida através de softwares ou de sensores que nós estamos conectados. Então, são objetos que nos conectam ao mundo real. Por exemplo, você quer ir no shopping e você já sabe o percurso do shopping, não tem problema nenhum. Porém, hoje as pessoas elas estão ligando aplicativos que levam a gente para os lugares. Por quê? Pode ter acontecido um acidente, pode estar uma via bloqueada, e esses aplicativos vão mostrar para você qual é o caminho que você vai seguir, que vai fazer com que você chegue mais rápido naquele lugar. Então, a internet das coisas são esses aplicativos, esses softwares que nos ligam ao mundo real e vão nos dando orientações para que a gente chegue, por exemplo, mais rápido em algum lugar ou que mostre um caminho melhor para a gente fazer naquela hora ou naquele momento. Agora, a famosa fake news. Fake news nada mais é que uma notícia, um boato, uma informação que tem a intenção de nos enganar. Como que a gente pode enquadrar uma fake news? Então, a fake news ela não é utilizada só nas redes sociais, só no mundo tecnológico. Obviamente que hoje com as redes sociais ela tem um poder de propagação muito maior do que tinha antigamente. Você pode receber uma fake news, por exemplo, de um rádio, de uma emissora de TV, de um jornal impresso. Então eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha em um fato que aconteceu numa rádio dos Estados Unidos no ano de 1938 e ela tem o título de A Guerra dos Mundos. É muito interessante o que aconteceu naquele fato e que vocês pesquisem profundamente aí, porque é muito interessante. Num programa de rádio eles fizeram uma simulação de um ataque alienígena, que os extraterrestres estavam invadindo a Terra. E quem ligava no rádio naquele momento, depois que o programa já tinha começado, não tinha a impressão de que eles estavam brincando, porque eles chamavam repórteres e os repórteres iam relatando essa invasão. Então foi um momento de muita apreensão que aconteceu lá nos Estados Unidos e ficou muito famoso esse fato. E aí ele acabou sendo enquadrado com uma fake news porque dizem que até pessoas chegaram a se suicidar de tão impactante que foi, de tão real que foi essa reprodução que essa rádio fez. Então, vocês pesquisem aí A Guerra dos Mundos de 1938, um fato que aconteceu numa rádio lá nos Estados Unidos. Olha só, algoritmo. Então, algoritmo o que é? Uma sequência de instruções que a gente usa no mundo tecnológico. Por exemplo, você tem uma instrução para fazer uma receita de uma sobremesa, uma receita de pudim. Lá, né? Então, você vai vendo as instruções para você fazer essa
receita. No mundo tecnológico, essas instruções, então, são chamadas de algoritmo. O maior exemplo que vocês estão tendo agora é como usar o Google Classroom. Então, vocês estão recebendo um monte de orientação de como utilizar essa ferramenta. Então, quando você vê lá a forma de utilização, como que você deve entrar, como que você deve buscar o seu e-mail, então isso se chama algoritmo. Então, toda instrução relacionada ao mundo tecnológico chamamos de algoritmo. Olha só, as famosas hashtags, que são termos seguidos daquele sinalzinho que a gente conhece como jogo da velha. Então, ela é uma ação que a gente faz no mundo tecnológico para rotular alguma palavra, alguma frase, algo que a gente queira que tenha uma publicação levantada. Então, essa publicação ela acaba sendo levantada através da hashtag. Muitas pessoas utilizam essa mesma palavra e ela fica em evidência. O maior exemplo que nós temos é os Trend Topics do Twitter. Lá no Twitter a gente consegue entrar nessa ferramenta que são os Trend Topics e ver quais são as palavras que estão sendo mais digitadas no mundo nesse momento. E eu coloquei uma aqui para vocês verem que é muito utilizada, que é a TBT. TBT foi criado lá nos Estados Unidos, que é a quinta-feira do retorno, o Throwback Thursday. Toda quinta-feira eles postam fotos ou frases ou compartilhamentos que eles fizeram antigos. Então é chamada quinta-feira do retorno. Então quando você colocar alguma coisa lá com a hashtag TBT numa quinta-feira, você está fazendo esse movimento que foi criado lá nos Estados Unidos para postar alguma coisa que marcou muito a sua vida e que você queira que as pessoas fiquem sabendo. E o Bitcoins, que é uma criptomoeda, né, que são moedas digitais, que com ela é possível fazer compras na internet. Ela tem uma plataforma que se chama Blackshine e através dessa plataforma você vê lá a cotação em dólar e você faz as negociações com essa moeda. Então tem muitas pessoas que utilizam hoje as bitcoins e ele é um mercado aí que está avançando bastante no nosso país nesse momento e tem bastante pessoas apostando aí nessa criptomoeda. Então foram assim alguns exemplos de palavras do mundo tecnológico que vocês viram aqui. Então agora eu vou fazer um desafio das salas nos comentários do YouTube. O que você vai fazer? Você vai lá buscar uma palavra, não pode ser essas palavras que eu falei aqui para vocês. Vocês vão digitar a palavra lá no comentário do YouTube e colocar o significado, seguindo a regra, nome da escola, a sala que você participa e o seu nome. A sala que tiver o maior número de comentários, quando nós retornarmos da pandemia, vocês vão ganhar algo para adoçar aí a vida de vocês, tá? Então, isso é uma coisa. A sala que mais solicitar lá palavras, que mais digitar as palavras, vai ganhar algo para adocicar a vida aí no nosso retorno da pandemia. E tem uma outra coisa também do YouTube, que está tendo uma competição aí entre as salas, vocês não sabiam, né? Tem uma sala que já está em primeiro lugar, a sala sabe qual é, eu já avisei ela. Se você não recebeu então essa notificação que está em primeiro lugar, quer dizer que sua sala não está. Na aula anterior, nas duas aulas anteriores, eu pedi para que vocês fizessem comentários no YouTube. E aí eu fiz lá a contagem dos comentários. A sala que tiver o maior número de participantes, né, de alunos que participam aí dos comentários do YouTube, vocês vão ganhar um bolo no retorno da pandemia, para a gente comer um bolo lá, tomar um refrigerante, um suco. Então, a sala que mais interagir no YouTube, nos comentários,
é a sala que vai ganhar esse bolo. Então já tem uma sala que está em primeiro lugar, eu já avisei os alunos lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não recebeu essa notícia, é porque a sua sala não está em primeiro. Então, eu conto com o empenho das turmas para ver qual vai ser a sala que vai ganhar o bolo quando a gente retornar da pandemia. Então, nos comentários do YouTube, vocês vão colocar palavras e seus significados. E também eu estou fazendo essa anotação geral, está valendo ponto, cada comentário vale um ponto. Então a sala que mais contribuir com esses comentários aí é a sala que vai ganhar o bolo quando a gente retornar da pandemia. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Abraço, gente. Fica com Deus.